Muito bem, e aí, o que vocês acharam? Que ele não pode morrer. Aliás, ontem eu estava com a Raquel e coisa, e aí veio uma amiga minha, jornalista, ela disse assim, está circulando na internet uma carta de despedida do Ignacy, porque ele está com câncer, vai morrer, não sei o quê. Aí eu mandei um e-mail para ele, e ele mandou, não, ele mandou, estou por engano, claro que eu não perguntei se ele ia morrer, todos nós vamos. Eu perguntei, aí, tudo bem, estou com saudade, não sei o que lá, e ele respondeu, não, está tudo mais ou menos em ordem, né? Mandei também um e-mail para o Cristóvão para ver se ele sabia disso. Enfim, aparentemente ele ainda está, mas já está perdendo um pouco a memória. Nós tivemos junto ano passado o Sérgio Moreira, que foi presidente do Sebrae, o Cristóvão, eu e mais uma outra pessoa. Tivemos durante 2 dias numa praia aqui perto de Maceió, entrevistando ele, né? Durante 2 dias fazendo um filme, entrevistando sobre a vida dele, a obra dele, as mudanças no mundo. E nós percebemos que ele, vez outra, a memória fugia, né? Ele voltava a repetir, enfim, tinha um problema de memória. Eu não sei se ele tem o alemão, né? Contato com ele, o Alzheimer, ou outro parte, enfim. Mas a gente sente que ele está bastante debilitado. A Viola, que ainda é a esposa dele até hoje, é coisa rara, né? Hoje em dia o povo descasa assim como que muda de camisa. A Viola, com quem ele teve 3 filhos, né? A Celina é uma antropóloga famosa, professora da escola de estudos. Um dos filhos dele morreu há pouco tempo, uns 5 anos atrás. Eu acho que isso debilitou muito ele. E ela, pelo menos para nós, ele acho que vai ser a última vez que ele vai poder vir ao Brasil. Porque ele vinha todos os anos. Ele vem para o AMPAS? Como? Ele vai vir para o AMPAS? Acho que não. Porque ela me disse ano passado que achava que era a última vez, e eu acho que ele não vai viajar mais assim para o Brasil. Acho que não. Ele já deve ter 87. Tem um outro cara, que é um outro famoso assim, velhinho assim também, fantástico, que esse consegue viajar ainda, o Edgar Morin. O Edgar tem 94, o Edgar tem 94, e ele o ano passado esteve aí em setembro no Rio de Janeiro. E eu uma vez encontrei. Em 2010 ele vem. 2010 ele teve aqui. Pois é, não, ele é fantástico. Eu por acaso sou amigo dele também, assim como sou amigo do Sacco, sou também do Morin, uma coincidência dessas da vida. E eu me lembro uma vez que eu encontrei com ele no interior da França, no congresso, ele tinha 90 anos na época, 89. E aí nós tivemos a palestra dele com mais outras 2 pessoas. E aí fomos para o jantar e ele disse, irmão, eu não vou poder jantar porque eu tenho que voltar a Paris, que amanhã eu tenho mudança de casa, eu saio da minha casa, vou para um apartamento, vou para o outro. Eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque eu casei com Saba, que é uma socióloga marroquina, ele tinha 89 e ela 52. Aí ele tinha casado de novo, porque a esposa dele tinha morrido, já fazia uns 7 anos. Ele disse, rapaz, tu vai ser condenado por pedofilia. Aí ele foi muito engraçado, ele disse, pô, só um brasileiro para imaginar uma piada não é aplicada. Pô, 89 a 52 é uma pedofilia, cara. 40 anos de diferença quase. Mas o Sacco está com essa dificuldade. Mas no filme, o que vocês acharam? Eu reuni algumas pessoas, né, que tiveram com ele. Pensei que estava o Tomazini, mas não. Tá. E aí, o que vocês acharam do filme? O que chamou a atenção? Ou o que vocês não entenderam? Porque há coisas, por exemplo, que não são evidentes. Por exemplo, Rosa, né? Rosa Freire, que fala dele Furtado. Né? Rosa Freire é a última esposa do Celso Furtado. Ele morreu quando era casado, né, com a Rosa, para não ser escrito. Não se cantava dela. Ativo, né? Está produzindo. Tá. Tem uma fundação, né? Sempre é o Instituto de Internacional Celso Furtado. Exatamente. Tem bastante ativo, o pessoal que trabalha com desenvolvimento. Presidente Internacional Celso Furtado. Eu acho que é o presidente hoje, não sei se é o Beluso ainda. Acho que eu era o Beluso. Não sei detalhes, eu sei, eu tive com ela na reunião do PNDES. Agora, assim, é interessante, professor, já que o senhor tocou nesse assunto, essa proximidade dele com o Celso Furtado. Porque o Celso Furtado, como todos nós sabemos, era um
ferrenho defensor de um certo desenvolvimentismo e não tinha um foco, do ponto de vista de uma escrita mais tradicional italiana, não tinha um foco no meio ambiente, nem sequer chegou a pensar um pouco essa questão do eco-desenvolvimentismo, essas coisas. Aí você vê esse filme, que esse é um filme que cabe todo mundo, até o Fernando Henrique está aí defendendo o Sachs, enfim. Porque eles foram amigos, né? Sim, e aí tem uma questão interessante, que a ideia parece que vai ser cada vez mais intensificar essa ideia no Brasil, da ideia de uma economia tradicional como contingência, ou seja, você tem que pensar, você é economista, como ela tem que pensar fora da economia. E parece que se conseguiu, está se fazendo isso no Brasil, na tua opinião, sair um pouco da leitura formalmente econômica, para ter uma leitura mais socioambiental, como fez o Inácio. Eu acho que está, veja, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, ela cresceu muito. Veja, a Helena Lattes, né, que é uma grande especialista, né, dos APLs, dos arranjos produtivos locais, ela cita explicitamente uma diretoria que é criada no BNDES, sob a direção do Luciano Coutinho, que trata da questão da sustentabilidade e da inclusão social. O IPEA, sob a direção do Márcio Postman, 2 anos atrás, 4 anos atrás, criou uma seção específica para economistas ecológicos, bióticos e tal, sobre sustentabilidade. Eu, inclusive, participei na prova oral da seleção deles, né, que tinha todo um conjunto, no final tinham mais ou menos uns 20 e poucos, e me convidaram para ficar o sábado inteiro, domingo inteiro, sem ganhar um tostão, fazer entrevista um por um, dos quais 4 dos candidatos eu descobri na hora, e eles também, né, eram meus ex-alunos. E aí, quando entrava na sala e deparavam comigo, estava eu e um outro economista do IPEA, ele ficava todo sem jeito, disse: rapaz, esqueça, né, que eu fui seu professor, falei à vontade, mas alguns eu tive vontade de dizer: tu não quer trocar de lugar não, cara? Porque tu vai ganhar mais do que eu entrando no IPEA. Entendeu? Eu ganho 10, tu vai ganhar 12. Já de começo, e eu estou no final da carreira. Então eles criaram essa secção. O BID, por exemplo, eu sou membro do Conselho da Sociedade Civil do BID, e eles criaram uma vertente, há uns 6 anos atrás, também importante, na área da sustentabilidade, com normas internas, né? Normas de condicionar o empréstimo ao atendimento de algumas questões ambientais do projeto, que eu acho que é uma coisa muito interessante. E atualmente eu tenho uma aluna, a Luciana, que é do Piauí, coisas interessantes. Vocês falaram aí do rapaz, filho da catadora do Enem, que ganhou. A Luciana veio do Piauí e ganhou o primeiro lugar no CDS, na seleção do doutorado. É professora lá do Piauí. E não é no Piauí qualquer não, ela é professora de São Raimundo do Nonato. Não é Teresina, não, é do interior, Conheço. Né? Ela é professora lá e ela foi e ganhou o primeiro lugar. E ela estuda sobre ambientalização da universidade. Aí o que ela descobriu comigo há 2 anos atrás? Que hoje existe nos Estados Unidos um ranking de empresas ou de universidades do ponto de vista da sustentabilidade universitária. E esse ranking é um fator que decide se tem ou não tem financiamento, ou montante de financiamento que a universidade recebe. Ou seja, universidades que não cuidam dos resíduos sólidos, né, que não cuidam de recursos hídricos, que não cuidam de economia de energia, etc, etc e tal, não tem financiamento de algumas agências financiadoras hoje dos Estados Unidos. Tem competição também nacional, né? Claro. O Brasil é competição nacional. E no Brasil, eu tive uma experiência com a Universidade Federal Tocantins. Um grupo que eu pertenço de uma rede internacional de observação das reformas universitárias, a gente, conversando com o reitor, que tinha sido meu aluno, propusemos fazer uma avaliação diferenciada da universidade, né, que fosse publicado. Aí escolhemos 3 dimensões. A primeira dimensão era a inserção da universidade na sociedade, né, os problemas que ela tem, o diálogo que ela tem com a sociedade. A gente considera que uma universidade que não dialoga com o meio social onde ela está perdida no futuro. 2, a interdisciplinariedade. Né? Até aí o reitor ria. Aí o quarto, a gente disse, o quarto eixo é a sustentabilidade. Ele disse: pô, o que é isso na universidade? Eu disse: não, nós vamos aplicar aqui a metodologia da pegada ecológica para mostrar se sua universidade consegue, de fato, entendeu?
ser amigável do meio ambiente. E aí fizemos. E aí o resultado foi muito interessante, que é o seguinte: o resultado que ela tem, comparado com outras universidades do mundo, ela tem uma posição ruim. Tem uma pegada forte, enfim, bem complicada. Ocupa no ranking a posição ruim. Agora, como? Que é pegada ecológica? É uma medição dos gastos que você faz, né, do ponto de vista de produção de gases de efeito estufa, né, de nocividades que você cria com sua ação. Uma coisa, né, metodologia que permite saber se você gasta mais ou menos. Por exemplo, eu gasto muito. Por quê? Porque eu pego muito avião. Claro, na minha pegada ecológica eu tenho que introduzir, né, isso evidentemente é uma enorme nocividade, porque eu estou, né, poluindo o meio ambiente. Eu tenho uma série de coisas que eu preencho direitinho, isso dá a pegada ecológica de uma organização, de um país, de uma pessoa, que pode ser maior ou menor segundo, né, o estrago que você faz na natureza. Por exemplo, os pobres em geral têm uma pegada ecológica pequena, os ricos que consomem muito, que gastam muito, tem uma pegada mais. Então a gente fez um exercício com ele e disse assim: agora vamos fazer um exercício, vamos tirar os automóveis da universidade. É só. Por quê? Porque em Palmas eu não tenho transporte público para levar a garotada. Tem um transporte público muito deficiente, não tem transporte solidário, entendeu? Então todo mundo vai de carro, né, ou de moto. Não tem bicicleta, é impossível, porque normalmente dá 35 graus na cidade. Uma bicicleta com 35 graus, mesmo sendo plana. Vivenciou isso todos os dias. Tu conhece isso, né? Então não é fácil, né? Não tem como você estimular. Vamos todo mundo de bicicleta. Aí o cara diz assim: vai tu para tu ter. Né? Não é fácil, não. E não tem banheiro, né? No CDS, por exemplo, hoje nós conseguimos criar uma parte com banheiro, com quadra de bicicleta, que a gente estimula as pessoas, e alguns professores vão de bicicleta, alguns alunos. Mas o fato é que eu acho que ele cresce assim, sabe? Eu acho que tem vários sinais que mostram cada vez mais. Agora, Celso Furtado tem o seguinte: você tem toda a razão em dizer que o Celso não tinha essa conversa com a questão ambiental como outros economistas bastante tiveram, como o Sachs outros tiveram. Mas existe um livro que o Celso Furtado escreve e publica em 1974, que é o Mito do Desenvolvimento. E o Mito do Desenvolvimento, na realidade, é uma resposta dele ao livro Limites do Crescimento dos Middles, que foi publicado em 1972, que é um dos livros mais importantes do século XX. Vale a pena vocês lerem, nem que seja um resumo sobre os limites do crescimento. Por quê? Ele mostra o quê? Que o desenvolvimento, tal como nós o concebemos, é impossível. Né? É impossível por quê? Porque a pegada ecológica, se nós tivéssemos todos o consumo médio dos europeus e norte-americanos, nós precisaríamos de 3 ou 4 planetas Terra para poder fazer. Nós não temos condições. Então, o desenvolvimento tal como nós pensamos hoje é impossível que ele se espraie, entendeu, pelo mundo inteiro, porque ele implica em incorporar ao mercado de consumo, né, metade da população que, de certa maneira, está fora disso. Por quê? Porque o problema da desigualdade é um dos graves problemas do mundo, e o Sachs toca nisso, porque o Sachs é essa que eles falam muito. O Sachs, de maneira simples, embora no livro dele é mais complexo do que isso, ele formula o desenvolvimento como três folhas que têm que conversar entre si, que é a eficiência econômica, a equidade social e a preservação ambiental. Se eu não tenho essas 3 coisas conversando, eu não tenho sustentabilidade. Né? Então são como 3 círculos. Né? Na medida que os círculos eles se aproximam e se confundem com o outro, eu tenho o máximo de sustentabilidade. Na medida que eles se separam e não conversam entre si, eu tenho uma situação de insustentabilidade, seja econômica, seja social, seja ambiental. Então essa ideia está presente, né, de maneira distinta no Celso, com essa ideia da impossibilidade, que é um dos grandes problemas nossos, né? Nós temos estava falando com o Fábio,
O livro de economia mais importante que foi publicado no mundo ano passado chama-se O Capital no Século XXI, né? Que é do Thomas Piketty, que é um francês brilhante, de 42 anos, esteve na Roda Viva aqui conosco no Brasil recentemente, né? Que inclusive foi trabalhar nos Estados Unidos na universidade, depois de 2 anos voltou, disse, não é essa a economia que eu quero, né? E aí voltou para a França, e ele mostra como a desigualdade no mundo cresce cada vez mais. Ora, dentro de 1 ano ou 2, 1% da humanidade vai ter a riqueza igual a 99%. Ou seja, 1% da humanidade vai ser proprietária de 50% de toda a riqueza produzida no mundo. E os 99% vão ter a outra metade. É uma coisa bem inconcebível, né? Como é que você pode conceber que 1%, 1 sobre 100, vai ter igual aos outros 99%? Mas esse é o dado real. Nós estaremos em qual lado? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu estou lá no meio do 99, bem no meio. Diga, Pedro. Professor, talvez fugindo um pouco do assunto, mas a sua pergunta foi que chamou muita atenção no vídeo. Para mim, o que mais chama atenção, para mim, é algo que ele conseguiu fazer, que talvez seja o sonho, assim, de boa parte de quem está na universidade, que é conseguir sair, romper o ambiente estritamente acadêmico e conseguir se envolver no espaço mais complicado de todos, que eu imagino que é o político. Porque uma coisa que pelo menos angustia muito a mim, assim, eu trabalho com sustentabilidade também, e o livro dele, para mim, inclusive até a apresentação do livro, eu acho que faz a Cristóvão Buarque, o pequenininho dele, é fantástico, quase um livro de cabeceira, né? E a gente discute muito, por exemplo, sustentabilidade entre a gente. Mas entre a gente é legal discutir. Mas o que gera isso aqui, lá fora? Isso, para mim, é algo que angustia muito. Para mim, quem trabalha com sustentabilidade. Porque sustentabilidade, a gente está trabalhando com uma crise que está aqui fora. Então, a gente não adianta debater, e a crise está lá aumentando. A gente tem que sair e buscar a solução. Então, assim, de artigos, de produção... Se você botar na internet, tem um monte. Agora, quem consegue sair e dialogar, por exemplo, com um presidente da questão das indústrias? Porque, por exemplo, se você for de esquerda, você já não quer nem sentar na mesma mesa. Mas você tem que conversar, tem que conseguir dialogar com... Então não seja de esquerda. Exatamente. Você tem que, para entrar no mundo da política, é a questão de como você ser realista, mas sem abandonar os seus princípios, suas ideias que foram totalmente aprofundadas. Então, assim, é algo extremamente complexo de se fazer. E fica claro no vídeo que ele conseguiu fazer. Porque as pessoas que dão depoimento são políticos, são pessoas envolvidas em políticas públicas, em bancos internacionais. Então, assim, para mim, isso é o que mais chamou a atenção no vídeo. É como conseguir romper isso aqui e chegar lá fora. E de fato fazer mudanças, mesmo que pequenas, graduais, mas algumas mudanças aqui, outras ali, e que a longo prazo aquilo ali vai se estabelecendo, se cristalizando, como se fosse um efeito dominó. Quem vai entrando começa a fazer parte daquele novo modelo. Eu acho Pedro, que por isso que quando a gente fez essa avaliação do Palma, nós escolhemos aqui os 3 eixos. O primeiro foi a inserção da universidade na sociedade, quer dizer, a capacidade da universidade de dialogar e de tratar dos problemas reais da sociedade com as pessoas da sociedade. Esse é um grande desafio, né? E que ele começa desde a escolha do seu objeto, da pós-graduação, a escolha do seu TCC, etc. Uma das práticas que eu tenho com meus orientandos, toda vez que chega a me pedir para orientandos, é assim, qual é a utilidade da sua dissertação? Se ela não tem utilidade, eu estou fora. Se é uma coisa bonitinha, que você vai publicar, botar na gaveta, não sei o que lá, isso aí eu não vou. Às vezes, quando o cara é de esquerda, eu sou mais provocativo, diz, é vendável o seu produto? Como vender? Vender, cara. É mercadoria, entendeu? E a resposta dele qual é? Não, aí não é mercadoria, isso eu estou fora. Professor, se o senhor trabalha com mercadoria, eu vivo numa sociedade de economia de mercado.
Então o que você produz tem que interessar outras pessoas. Se não interessa, mude de assunto, cara. Porque você está fora do mundo. E isso não tem sentido. E a universidade tem uma organização e uma cultura, entendeu? Que estimula o pensamento sobre nada. Entendeu? O pensamento da inutilidade. É um estímulo que você recebe o tempo inteiro. E são desvios, né? Por exemplo, no meu centro hoje, como ele é 6, né? E aí tem uma série de requisitos, porque é isso, a gente é impulsionado o tempo inteiro a publicar nas revistas A1, A2, né? Que são, em geral, revistas internacionais. Mas essas revistas aceitam o meu artigo, se dialoga com as temáticas que eles estão trabalhando, mas nem sempre é a temática do meu país. Então eu acabo produzindo conhecimento para americanos e canadenses e não para brasileiros. Entendeu? Por quê? Porque eu sou pressionado a isso. E se eu mando um artigo que interessa a mim, mas não interessa a eles, não publico. Não importa se seja bom ou ruim. Eu fui editor de 2 revistas, eu sei como é que isso funciona. A gente faz uma enorme ilusão, né, sobre a meritocracia e sobre a ética na universidade. Ela existe, mas não é como a gente imagina. É bem menos forte do que deveria ser. Então, você tem uma série de coisas que lhe impulsionam. Por isso que quando eu escuto Fábio e Ângelo, né, me falarem assim, pô, nós estamos com um projeto de pesquisa sobre energia eólica aqui. Porra, isso é fantástico, é isso que vocês têm que trabalhar, cara. Por quê? Porque isso aqui é um dos estados mais ricos em energia eólica. Energia eólica é uma coisa que veio para ficar. Muito bem, como é que está sendo feito? Está sendo colocado no lugar certo? Está sendo feito com planejamento? Está rendendo? Está sendo eficiente ou não? O que pode melhorar? Isso aqui é interessante. Está conversando com as coisas que se passam na sociedade. Ou quando a Raquel trabalha com a inclusão, entendeu, dos catadores. Por quê? Porque eu tenho no Brasil, sei lá, 800 mil pessoas, quase 1 milhão, junto com seus familiares, 3 ou 4 milhões de pessoas que vivem disso e são discriminadas. Então, essa é uma coisa que é interessante, entendeu? Se preocupar com uma coisa que é a vida dos outros, né? E que você pode, de certa maneira, contribuir para mudar. Então, eu acho que o desafio é um pouco esse, é um desafio de romper as práticas e os condicionantes que a universidade lhe faz para você não sair dela. Entendeu? E no fundo você tem que sair. Eu acho que o que é legal do SAGS é porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, tem logo, a maior parte tem logo uma visão fatalista. Sim. Por exemplo, enquanto o mercado capitalista não tem solução. Então encerrou o debate aí, né? Claro. Já o SAGS, o livro dele é fantástico, é quase mostra que o que você fizer já é alguma coisa. Claro. E aí, ele, por exemplo, ele bota lá, cultura. Como é que você trabalha a questão de cultura? Você vai falar de educação, de como é que você muda padrões, até mesmo institucionais, aí vai falar de economia, aí vai falar de lei. Então, assim, não precisa mudar o mercado, não precisa deixar de ser capitalista. Tem muitas coisas para se fazer. Agora tem que se fazer, né? Então, assim, ele deixa quem que quer falar sustentabilidade não precisa mais ser fatalista. Tá aqui, o debate ele é amplo e também não é complexo. Porque não adianta também você encher de conceitos e debates extremamente rebuscados para que você chegar lá fora não adiantar. Então, para mim, o SAGS ele é interessantíssimo nesse sentido. Diga. Eu, primeira vez que eu conheço, eu ouvi falar do SAGS, né? Mas pelo que todo mundo diz. Você apresenta. Meu nome é Júlia, sou peruana, professora de matemática, nunca estudei nada dessa de sustentabilidade. Eu sei que saiu do Éden e pronto. Mas a gente precisa da matemática, viu, Júlia? Aqui precisa da matemática. Porque me surpreendeu, né? Tantas pessoas falam tão bem dele e ele foi consultor da Amazônia Legal, né? Só que quando eu vou e volto para Peru, cada 2 por ano, eu vejo cada vez mais quadradinhos brancos na Amazônia. E eu não sei até que ponto isso está seguindo. Uma lei pode ser muito boa, mas quando chega no Congresso e é deturpada. E eu gostei muito do que você falou, né? Que a gente produz muita coisa que não serve para nada.
A gente tem que lutar contra isso. E a ação da universidade perante a sociedade, né, acho que com ações de extensão, não sei outra forma, com matemática, né, pode ajudar nisso, né, para já criar essa consciência nas crianças, que tem que cuidar. Se você não tem cuidado com as coisas que você tem em sua casa, sua parede, onde você estiver, não tem esse cuidado, não vai adiantar de nada, porque o que me importa é que esteja acabando a Amazônia se aqui não estou vendo, né? Essa é uma questão importante. Hoje a conectividade da sociedade permite a gente romper isso que eu chamo da cultura do cajueiro, né? Que é cajueiro, porque eu sou daqui, né? E o cajueiro é uma planta da minha terra, do Nordeste, sou pernambucano. A cultura do cajueiro é isso, a gente não consegue olhar além do quintal da gente, né? Hoje a conectividade permite a gente, né? Se alguém não conhece Peru, chega em casa, entra no Google, vê lá todo o Peru, vê todas essas coisas. Não precisa ir para A casa. gastronomia. Não precisa ir para casa. Não precisa ir para casa não, exatamente. Já que interessante, né? Ver a gastronomia maravilhosa que o Peru tem, suas tradições, enfim, é um país belíssimo. Enfim, essa conectividade permite, né, que a gente consiga perceber o que se passa, né, no mundo inteiro. E permite o diálogo, quer dizer, a conectividade tem essa vantagem, ela permite não só a universidade conversar com a universidade, mas conversar com o mundo não universitário. Mas veja como a prática é perversa. Se eu dou uma boa aula, não conta um ponto na minha carreira, 0. Sabiam disso? Não conta nada. Tem professores que não gostam de dar aula, não dão aula, mandam os seus alunos dar no lugar dele. Para quê? Para fazer aquilo que importa mais, que é publicar artigo. Se eu publico um artigo numa revista acadêmica, no qual vão ler, sei lá, 100 pessoas, eu ganho uma pontuação boa. Agora, se eu publico no blog a revista chamada Será, Penso Logo Duvido, um livro meus pernambucanos, chama-se Será, Penso Logo Duvido. Ela é lida por 100 mil pessoas. Sabe quanto vale no meu currículo? 0. Jornal, né? Eu publico no Correio Brasiliense. Entendeu? Agora, o que eu faço? Eu publico. A CAPES não conta, mas eu não estou ligando para a CAPES. Você está ligando que você está concursado. A gente que está fazendo Não. concurso tem que pensar no quadro. Não, você mas sempre veja. olha essa Não, revista indexada. mas então abra o meu CV. Senão nenhum vai. Tudo bem. Marcela, seu nome. Não, mas eu ainda estou na fase de ter que preocupar com a CAPES, entendeu? Marcela, Vamos fazer o quê? abra o meu CV e veja quantos artigos eu publiquei nos 10 últimos anos. Eu publiquei uma média de 5, 6 artigos acadêmicos por ano. Entendeu? Por quê? Porque eu sou um tarado de trabalho. Eu publico, por exemplo, eu já publiquei um artigo. Se você abrir meu coisa lá, já tem um artigo publicado. Não está escrito, mas já tem um artigo aceito, já são 2. Eu tenho 4 já enviados. Estou trabalhando com 6 com meus alunos. Isso é a parte acadêmica. Sabe, vou pesquisar com ele. Entendeu? Eu faço isso, por exemplo, aluno nenhum meu senta na minha mesa, que a gente não combina desde o início quais são os artigos que a gente vai publicar junto. Então, eu tenho sempre assim, a Luciana está fazendo um artigo, Leonardo está fazendo um artigo, Paulo está fazendo um artigo, Francisco, está todo mundo trabalhando, entendeu? Desde o cara do pós-doc até o menino da graduação com que eu trabalho. Todo mundo trabalhando. Agora, eu faço isso, mas escrevo no Correio Brasiliense, escrevo no blog Será, entendeu? Porque eu acho que eu, como sociólogo, tenho um compromisso com a minha sociedade de dizer para as pessoas o que eu penso, o que eu acho interessante. Entendeu? Eu tenho que dizer para elas. E não vai ser na revista acadêmica que eu vou dizer para a sociedade. Claro que eu não posso pedir isso do matemático. Porque normalmente o matemático, o físico, o biólogo, eles têm academias relativamente fechadas e o matemático escreve para o matemático, o biólogo escreve para o biólogo, o geólogo escreve para o geólogo. Normal isso, eu não posso pedir diferente. Agora o sociólogo, o cientista político, o antropólogo, entendeu? O gestor de política pública tem que conversar com a sociedade, não tem jeito. E aí muito importante que haja essa coisa, e a linguagem em si, por exemplo, as pessoas acham que só pode publicar se tiver uma linguagem complicada. Não é verdade. Entendeu? Tem um cara que é, para mim, um sociólogo de exemplo nesse campo, que aliás citei até para a Raquel hoje, Howard Becker.
Paul de Beck, que é da escola interacionista, é um cara que escreve de uma forma extremamente simples e publica nas melhores revistas do mundo. Os interacionistas escrevem de uma forma muito simples, Claro, né? exatamente. Ele tem, inclusive, um livro, que eu fiz uma resenha, mas nenhuma revista quis publicar, porque como o livro é de 1987, né, ele escreveu um livro, ele publicou em 87, mas eu fui conhecê-lo em inglês, eu fui conhecê-lo em francês, que um amigo meu mandou de presente em 2007, né, que é como escrever e publicar em revistas de ciências sociais. Aí ele dá um relato do curso que ele fez de oficina de escrita científica. Que é esse? Tem em inglês, tem em francês e acho que tem em espanhol também. Mas não tem Aquele seu livro que você fez com o Busto e o Newton, como Tem em escrever e português. publicar, é um pouco isso daí. Eu não tinha lido ainda o Victor Hugo. Foi um pouco uma experiência que nós também tivemos de oficina de escrita científica. Nós tivemos essa experiência durante um ano, 2 disciplinas, e resolvemos escrever. Né? E a minha parte, inclusive, escrevi nas férias, de 7 às 10 da manhã. Veja como eu sou um tarado de trabalho. Né? De 7 às 10 da manhã, em janeiro de 2011, eu escrevi a minha parte, lá no Ceará. Mas por que eu fui ao Ceará? Porque eu tinha uma aluna que estava fazendo uma dissertação sobre turismo de base comunitária. E eu queria conhecer o que era turismo de base comunitária para poder... Turismo de base comunitários. Aí eu fui lá para poder... Aí ao mesmo tempo combinei com minha família e meus amigos o seguinte: eu chego na praia às 10. Aí eu acordava às 6h30, trabalhava até 9h30, 9h30 por aí, tomava meu café e ia para a praia. E também depois que eu chegava na praia, não me viesse com conversa de sociologia, entendeu? E essas coisas, em parte, eu aprendi com a convivência do Sachs. Por quê? Sachs era um cara absolutamente preso com o problema da solução dos problemas. Ele era assim, maníaco sobre isso. Por isso que eu tenho um pouco esse encanto. Por exemplo, o livro que nasceu, que tem esses depoimentos e a capa, foi um dia inteiro no BNDES falando sobre a obra dele. No final deram a palavra para ele. Mas é uma coisa impressionante. Bom, primeiro ele disse que chegou lá e disse assim: gente, deixa eu me aterrissar, porque os multados estão lá em cima, eu preciso de um tempinho para chegar de volta à terra. Aí comentou algumas coisas e depois disse assim: o Brasil precisa... Aí começou a formular uma proposta, entendeu, de convênios entre Brasil e Índia, porque tem elementos comuns que precisam ser desenvolvidos. Aí desenhou toda uma proposta, entendeu, de relações internacionais, acadêmicas de Brasil e Índia, para tentar buscar soluções de problemas comuns. Porque diz assim: vocês não podem imaginar como vocês têm coisas comuns com a Índia. Apesar de todas as diferenças, né, de religiões, de trajetória, de tudo, tem uma série de elementos comuns que vocês poderiam um aprender com o outro. Uma das universidades que fez isso foi Campina Grande. Campina Grande tem indiano desde 1980 e pouco, quando eu cheguei lá. Eu fui professor de Campina Grande assim que voltei do exílio político, em 79, final de 79, começo de 80, já tinha indiano trabalhando lá com eles. Impressionante isso. E é uma universidade de cabeça. Mas o Sachs tinha isso, ele tinha um sentimento atávico, entendeu, Pedro? Com a busca de soluções. Ele se dedicava a entender, entendeu, Marcelo? Um problema teórico, etc. Mas corria muito bem. Como é que eu transformo isso em coisa prática? Diga. O setor público brasileiro, meu nome é Amédio, eu sou aluno do pós-graduação em Economia. Sou do Espírito Santo, estou chegando aqui em Natal agora. Mas já trabalhei em setor público e a gente vê isso no setor público, é que, por mais que a gente tenha exemplos de setor público, a mídia jogando todo dia, você tem exemplos de corrupção de trocentas maneiras, mas o setor público ele sempre procura. Sempre tem alguém lá preocupado com alguma coisa. E eles tentam essa ajuda e tentam essa ajuda de quem tá estudando o assunto. Talvez essa parte, o Sachs conseguiu essa proximidade com o setor público, porque quando procuraram ele deu soluções.
né? E também, provavelmente, pela idade que ele tem, quando ele começou a vir com as ideias dele, ele não foi tão bem aceito assim. Então, mas quando ele teve a oportunidade de mostrar as ideias, ele mostrou como soluções. E eu acho que aí o setor público passou a valorizar o pensamento dele. Claro. Ele falou uma coisa, até que teu nome eu esqueci. Amélio. Amélio, ele falou uma coisa interessante aqui, viu? Você disse que o setor público parou para escutar ele. Né? Aí eu vou dizer uma coisa, mano, estou aqui em Natal, tudo aqui, né? Mas você não é meu... Eu sou daqui. Eu trabalho com resíduos sólidos vai fazer 15 anos. Desde o meio do ano de 2000, eu fui fazer meu TCC, escolhi o tema que você trabalha. Jamais, até agora, jamais, o setor público, Potiguar, o natalense, sequer me convidou para escutar o que eu penso sobre gestão, sobre... Acho que alguma coisa eu devo saber, porque alguma coisa, né? Então, vai fazer 12 meses. Então é importante também isso, né? Que entra nessa história de, por um lado, nós fazemos coisas que não servem para nada, que a academia nos leva a isso, mas por outro a gente faz coisas que a gestão pública também não quer saber. E aí eu trouxe um dia, eu estava almoçando para vir dar uma aula aqui, semestre passado, para vir dar uma aula aqui à tarde, de 1 hora, estava almoçando, a televisão estava ligada, estava escutando. Aí teve um problema aqui no tráfego aqui em Natal, que eu acho que é muito mal desenhado o tráfego urbano da cidade, Natal. E aí foram entrevistar ao vivo, acho que era o secretário da CEMUB, alguém que trabalha com a CEMOP, você que trabalha com o tráfego aqui da cidade, né? E aí tinha uma pessoa aqui na universidade, professora, não vou recordar o nome dela, trabalha com isso, e tinha esse secretário da prefeitura. E aí a professora estava dando soluções que são embasadas numa leitura técnica, científica, né? Aquela coisa, experiências internacionais, enfim, e estudando o espaço urbano de Natal. Ela terminou de falar, imediatamente o sujeito da gestão pública, Mélio, disse assim, cada um tem a opinião que tem, né? Mas tem opinião, mas não quer dizer muita coisa. Professor, mas aí você fica pensando assim, então a gestão pública não valoriza o trabalho científico, pelo menos no nosso local. Se você permite. Sabe, teve alunos dele que foram para a administração pública e talvez isso também fez ele. Então, você está há 15 anos trabalhando com isso, talvez daqui a um tempo você já tenha alunos seus que já vão estar lá. Pedro, vocês aí, Mediane, Rebeca, Alcedia. Vai ter o diretor da Urbana e chamar você como assessor. Mas lá viu Emílio, né? Amélio falou uma coisa interessante, me lembrou agora, porque você viu o Celso Furtado. Celso Furtado passou exatamente por isso, né? Ou seja, a São Paulo sempre teve um projeto de, digamos, desenvolver um certo tipo de capitalismo aqui que servia a República, né? A República após Vargas. E aí a ditadura veio e disse, não, essa não é a nossa proposta de desenvolver o Nordeste, muito menos digamos, integrar uma região chamada Nordeste, etc. Mas olha, assim, como for sociólogo, é muito difícil você propor as questões para a sociedade. Certo? E é muita falta de compreensão da instituição, da universidade, achar que ela consegue isoladamente fazer isso. As propostas, inclusive, hoje na linha dos neo-institucionalistas, são exatamente da integração, como o Lima falou, da conectividade, etc. O problema é que nós temos instituições, professores, que estão nessa do artigo sistemático aí, que o professor tem que ser analisado pelo seu pensamento. Não pelo volume de artigos. Você disse que em 10 anos publicou 5 artigos? Por ano? Entende? Isso é volumoso. Agora, o que é que se tem naquele pensamento que realmente tem, como é que ele dialoga com outras instâncias além da universidade? Isso é que é significativo. Agora, contrato, você conversa com qualquer técnico da gestão pública municipal, estadual, ele vai dizer, vocês só sabem o que é teorizar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É aquela história. Teorizar. Eu participei de uma atividade aqui, junto com o livramento, etc., para calcular aqui o déficit habitacional em Natal. E aí a gente tinha que fazer uma crítica que era dizer que em 20, 25 anos de gestão pública municipal na cidade, não se tinha uma proposta de habitação popular. E aí nós chegamos com esse diagnóstico feito. Você estava na Espanha ainda, você não acompanhou isso.
Aí sentamos uma equipe muito boa aqui da política pública, sentamos, temos um diagnóstico, e aí a secretária simplesmente riscou e disse, olha, vocês estão fazendo uma crítica aqui ao modelo de gestão passado, a gente não quer isso. A gente quer que você diga aqui, veja como é interessante, quer que você diga aqui, é a chancela da universidade, que se diga que o prefeito atual tem uma proposta de habitação popular. Eu disse, pois o prefeito atual, cara, que uma habitação popular para quem ganha 3, a partir de 4 salários mínimos, é quase que inviável. O matalense não ganha acima disso aí. Então, que popular é esse? Então é difícil você convencer. E outra, que é uma herança também na universidade, ele mais sabe, com certeza mais que a gente aqui, de uma certa fatia dessa universidade que se isola, que não tem muito interesse em conversar, porque salta em tudo intelectual demais, etc. E não para escrever um artigo simples, um jornal, porque está interessado mais em agradar a CAPES, agradar o web, enfim. Eu acho que, só não citei aqui o Fábio. O Fábio e a gente tem uma relação muito boa, né? Apesar de muitos momentos a gente pensar diferente, mas essa interação, isso que é importante. Outra coisa, essa CAPES que a gente está aí, viu, que essa CAPES vai passar. Essa CAPES vai passar porque tudo passa. Essa CAPES vai passar. Essa CAPES está passando, vai passar. Porque você, intelectual ali, mas vem de uma época que a CAPES não tinha essa história da produtividade, não. E era uma universidade com outra perspectiva. Mas sempre gostei de publicar. E isso, publicar artigos, publicar, enfim, mostrar para a população o que essa universidade está pensando. Então, eu particularmente penso, eu vejo assim, eu vou ler artigo de quem? Vou ler um artigo que tem ali um pensamento. Vou ler o que fulano produz. Interessante. Assim, eu tô achando ótimo ouvir vocês falando, porque assim, eu entrei na universidade agora, pelo SISU, mas eu não entrei ainda, não começaram minhas aulas, só começa em agosto. Você já entrou. Em GPP, né? E eu tô achando interessante porque eu não sei por que se produz artigo, eu não sei nada disso. Eu já tenho mais de 20 anos que eu estudei, fiz a faculdade, formei em Direito, e foi em escola particular, então assim, eu não tenho ideia. Por que vocês têm tanta essa preocupação com isso tudo, né? Essa parte dessa pontuação na CAPES, não entendo. Sabe por quê? É o seguinte, os programas de pós-graduação são avaliados pela CAPES pela sua produção em artigos publicados. Tá, entendi. Então ela pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. E o teto máximo é 7. Então, Entendi. e quando você sai de 5 para 6, você ganha mais bolsas. Quando você sai de 3 Isso tem a para ver com 4, dinheiro Tem um ranking. né? tem um ranking que dá bolsa, que dá, entendeu? Dá Tem prestígio. dinheiro do orçamento do governo, essas coisas. A gente, por exemplo, era 5, passamos para 6. A gente ganhava 8 bolsas, agora vamos ganhar 10. Entendi. Entendeu? Aí de pós-doc a gente tinha 2 bolsas, agora vamos ganhar 4. Então você sobe. E sobe quando você tem muita produção Então, per capita. no caso, essa produção tem que ser dos professores, dos alunos, de todo Isso, mundo. todo mundo. Né? Tá, interessante. E Mas tem isso aí mais, pode né? ser mudado porque Os são programas, feitos pelas pessoas. os programas mais exigentes, sabe o que é que fazem? Quando você não produz, você cai fora do programa. Ah, sim. Aí você passa a ter no teu departamento 2 tipos de professores. Aqueles que só ensinam na graduação e não publicam, e os que ensinam na pós e publicam. Mas não é todo lugar. Mas os lugares que querem chegar a 7, eles têm que aplicar essa política. Quando eu defendi minha tese de doutorado aqui, Não, você vai falar dessa questão de publicação, eu acho bacana, assim, eu acho até que para pós-doutorado tem uma boa publicação, bom pares. Mas eu só acho o seguinte, que tem revistas muito boas, que é difícil a gente conseguir entrar e que eles não têm um critério, assim, o professor que vai publicar esse semestre, você pode voltar a publicar daqui a 2 anos. Você vê revistas assim, que o mesmo professor publica esse semestre, e passa um e publica outro, no outro semestre, na mesma revista. você sabe como é que funciona. Aí você vê assim, professor que tem artigos com muitos pares, mas sempre no mesmo grupo de revistas, não consegue entrar em outros, porque já tem aquele grupo ali. Não, Então, isso é difícil para a gente que está começando a pesquisar, pesquisa com qualidade. Porque eles vão fechando ali, eu acho assim, que a gente também vê a qualidade da publicação do professor quando ele consegue publicar em revistas com pares espalhadas por aí. Claro. Né? País tal região do Brasil, mas quando você também está só no mesmo local, publicando só ali, então eu acho que isso tudo tem que ser visto. Mas tem de tudo, Marcelo. Eu tenho, por exemplo, um colega meu que conseguiu. Eu digo, rapaz, tu devia vender terreno na Lua, cara. Porque ele conseguiu publicar, sabe o quê? 4 artigos na mesma revista, no mesmo número. Nossa. Não. 4. Só que são grupos, né? Aham. Mas são grupos, não são os mesmos, mas ele está nos 4 grupos. Aí, pronto, 4 artigos.
uma revista, o editor é amigo dele. Ah, isso. Como eu já fui editor de revistas, de duas, eu sei o que é isso. Por exemplo, o Fábio manda um artigo para mim. Eu não gosto do Fábio. Aí, Não vai. não é o caso, né? Só o Fábio. Aí eu tenho aqui, ó, 3 tipos de pareceristas. Eu tenho um que sempre diz não. É para ele que eu vou mandar o artigo do Fábio. Aí Raquel manda para mim, eu adoro Raquel. Aí eu mando para o parecerista que sempre diz sim. É simples. O editor sabe, no mundo de pareceristas, os graus de comportamento, atitudes, entendeu? E exigência de cada parecerista. Aí você joga. Entendeu? Isso tem jogo. Agora, evidentemente que isso não é em todas as revistas. Né? Há muitas revistas que não consideram isso. Né? E aí o que você tem que fazer, é uma estratégia de publicação. O que a gente faz no meu grupo de pesquisa? Nós temos lá 32 revistas que nós mapeamos, identificamos como revistas que nós podemos publicar entre A1 e B2. E pronto, aí você, ó, o artigo de fulano vai para essa revista que é a B2. Ele está começando agora o mestrado dele. Essa aqui a gente vai mandar para essa revista que é a 2, que já é doutorando. Essa aqui que é o cara do pós-doc vai para 1, entendeu? Aí faz a estratégia. E aí, dá sempre certo? Não. Eu tenho um colega que publica tanto quanto eu, ele teve num ano 13 recusas. 13. 13 vezes ele recebeu não de revistas diferentes. E mandou para a 14ª. Desde que ele parou, mandou para a 14ª. Aí conseguiu faturar o artigo dele, mas ele, entendeu? Mas é comum. A gente não... E agora o que acontece com o pessoal que está começando? Raquel e companhia. Amélio, etc. Manda, aí dá uma recusa entre depressão, não quer mais mandar. Porra! Eu não escrevo. Que é isso, gente? Parece essa garotada. Casou, deu a primeira briga, quer ir embora de volta para casa dos pais. Rapaz, senta aí, vamos resolver. Não é não, Amélio? O relacionamento desse não, o casamento é um negócio sério, cara. Foi a primeira briga que tu quer voltar para casa do pai? Sim, que história é essa? Queria até aproveitar, pessoal, assim, que o que me marcou na leitura dele, assim, porque é uma coisa que está muito forte dentro de mim, e é por isso que eu entrei em GPP, porque meu sonho é trabalhar realmente com desenvolvimento sustentável, né? E eu quero aprender um pouco mais da teoria para poder botar na prática, porque eu venho de eu trabalho em administração pública, trabalho no Poder Judiciário, e sempre trabalhei na área de educação, né? A área de treinamento e desenvolvimento, e agora eu estou na área de licitação. E na área de licitação, no passado, eu participei do Congresso de Compras Sustentáveis, lá no governo federal, lá em Brasília. Foi muito interessante porque o Brasil está desenvolvendo compras sustentáveis e pode mudar o perfil da indústria por conta do poder de compra do governo, né? Eu estou participando de um grupo atual financiado pelo MMA justamente sobre compras sustentáveis. Pois é. Que é coordenado por Armando Caldeira Branco e Maurício Amazonas. Eu, na realidade, eu sou meio marginal dentro do grupo deles. Imagina. Que é acessório. Os que entendem são os dois e eu ajudo um pouco. Mas esse é um tema crescente. Agora, se você quer entrar nesse campo, eu dou 3 conselhos para você. Por favor. Primeiro, leia. Segundo, leia. Terceiro, leia. Tem que ler muito, muito. Entendeu? Para conhecer o máximo possível. A gente não lê nada. A gente acha que aprende por osmose. Não existe isso. O Sachs, quando chegava no Brasil, sabe o que ele fazia? Ficava 3 dias no apartamento em São Paulo do irmão dele, onde ele tinha um quarto, lendo todas as revistas de jornais brasileiros. Quando a gente se encontrava com ele, ele estava mais informado que qualquer um de nós. Ele pegava lá as últimas 5 ou 6 Veja, Época, Isto É, Valor Econômico dele, ficava lendo assim, adoidado, telefonando, perguntando coisas, não sei o que lá. Quando ele encontrava conosco, era impressionante. Eu confesso que era uma coisa que me impressionava, como é que alguém acadêmico era tão atualizado. Ele sabia de tudo. Ah, Dilma acaba de falar com o Levi, que reuniu com não sei quem, entendeu? E ele sabia tudo, tinha todos os jornais, todos os internet. Ele gastava, no começo, quando ele chegava, ele gastava 8 horas por dia só lendo coisas sobre o Brasil nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos meses. Leitura sobre
os assuntos Que era o que ele do precisava momento. para poder encontrar as pessoas e conversar. Né? Ele tinha encontro com o ministro, tinha encontro com outros professores, não sei o que lá, e ele precisava saber o que estava se passando no país. Ele ia conversar sobre o país. A primeira coisa que ele fazia era ler tudo que tivesse de notícias, entendeu? E anotava. Fazia esqueminha, por exemplo, esse negócio do Lava Jato, né, quando estourou, eu cruzei com ele, disse, mas você já anotou as delações? E ele anotava assim, o nome do pessoal que tinha feito as delações, comparava as informações um do outro, ia lá no Google para certificar, não sei o que lá, porque era o tema que ele tinha que conversar com a pessoa X. Então ele sabia, por quê? Porque ele se preparava. E se a gente não lê, por exemplo, eu vou me aposentar agora e decidi ser escritor. Foi sempre meu sonho desde os anos de idade. Eu estou lendo 3 livros de romance por semana. Agora mesmo acabando o Nelson Rodrigues. Amor que é pouco não é amor. Acabei de ler os contos fluminenses Machado assim, entendeu? Tem que ler. E era o que ele fazia. Coisa prática, assim, aí lê com foco, né? Se você quer ser isso, então trate de ler aquilo ali. Sim, e aí saber muito, se junta muito com também uma visão que eu tenho um pouco limitada, lógico, eu não entrei na universidade, mas eu fiz cursinho ano passado, eu sou aluno da UFRN, cursinho aqui do DCE, né? E eu pude conviver um pouco aqui, e também eu adoro caminhar aqui, acho o campus lindo, as árvores, os passarinhos, tudo lindo. Então, eu acho interessante, assim, essa coisa que eu acho que a universidade, eu não sei até que ponto a universidade está trabalhando com isso, porque eu não tenho conhecimento, mas, por exemplo, eu me preocupo muito com os gatos aqui da universidade. E tem cachorro, agora eu estou começando a ver que tem cachorro que está sendo solto, cachorro que Aí assim, porque eu caminho, né? Eu caminho aqui quase todo dia, então assim, eu tenho convivido, eu tenho visto, assim, eu estou adorando também que está cheio de obra, adorando eles. Eu sei que está desenvolvendo a universidade. Mas assim, a minha preocupação é assim, o tanto que a universidade está fazendo por ela mesma, em termos de desenvolvimento sustentável, que eu adorei, assim, esses critérios que o senhor está colocando para trabalhar a consultoria na universidade. É muito interessante. Agora é engraçado, já que ela tocou nesse assunto, Elimar, parece que reitor não conhece muito sustentabilidade, né? Não, por uma história qualquer, num momento qualquer. Em geral não conhece. Isso, por uma história qualquer, eu estava num grupo. Enfim, na história eu sei que eu fui parar no gabinete da reitora. Está lá um monte de gente, está eu lá no gabinete da reitora. A mesa lá com ela. Aí falaram de sustentabilidade, um dos professores dizem, sustentabilidade é um rapaz, o cabeludo aí. Desse jeito, né?